Som. É que nem youtuber isso aqui. Então vamos lá. A gente parou, tá? A gente fez o artigo 8º e o 9º. Tá? Para quem não estava, vou só voltar aqui um pouquinho, para não deixar vocês perdidos. Está lá na aula gravada, na última aula que tem minha da LDB está lá. O regime de colaboração, a gente viu o artigo 8º, que delimita, né, a coordenação da Política Nacional de Educação, e depois a gente fez o artigo 9º, que são as incumbências de quê? Da União. A gente vai ver 5 incumbências aqui nesses próximos artigos. Primeiro, a gente viu da União. A União, ela tem responsabilidade com o quê? Elaborar o Plano Nacional de Educação, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições. Página, que número é? Só para vocês se acharem. 2. Ainda estou no 2. Para mim é 2. Tá, ali, 10. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal, aos municípios. Então, quem vai coordenar toda a educação no Brasil vai ser a União. E a gente viu que a gente vai ter órgãos normativos, né? O que é um órgão normativo? O normativo, ele cria as normas, tá? E quem que deve seguir? Vai seguir a União, vai seguir o Estado e vai seguir o município de acordo com o seu sistema. Assim, a gente vai ver os sistemas daqui a pouquinho. Agora a gente vai passar, então, para as incumbências dos estados, para a gente seguir o nosso material. Então, vamos lá. Artigo 10º, tá, gente? Esse PDF eu não coloquei lá no grupo, mas eu coloco hoje. As incumbências do Estado serão... A primeira, ela se assemelha à primeira da União, só que ela vai dizer que organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais ao seu sistema de ensino. A gente vai ver qual é o sistema de ensino do Estado. O número 2, a gente vai ver que aqui, ó, definir com os municípios formas de colaboração na oferta de quê? Do ensino fundamental. Por quê? Por que colaboração? Porque os dois ofertam, né? Então, o Estado tem que prover formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Então, vocês notem aqui que aqui ele já deu uma mudada, ele já vai falar que é uma incumbência do Estado, então, colaborar na oferta do ensino fundamental. Por isso que a gente tem escolas de ensino fundamental do Estado e a gente vai ver que esse não é a prioridade do Estado. A gente vai ver no 3 que o Estado deve elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele vai dizer que a União ela determinou algumas normas. O Estado tem que adequar essas normas no seu sistema de ensino e passar também, cobrar isso aí dos municípios que estão no seu sistema. Quando a gente vai falar no sistema, a gente vai falar no ensino médio do Estado e a gente vai falar também no fundamental, porque os dois eles ofertam o ensino fundamental. 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar. Tudo bem? Vamos, Michele. Estou na página 3, tá? Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino, das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, quem é que autoriza no Estado? Vamos pensar quem é que autoriza os cursos técnicos. O curso técnico está ligado ao médio. Então, quem é que tem que autorizar, credenciar, avaliar? Quem é que faz todo esse processo no Estado? Nos cursos técnicos? O Estado. É a cargo do Estado. Tá? Ele que libera. Uma escola, eu quero montar uma escola de ensino fundamental. Eu vou no município, eu vou na União ou vou no Estado? Do Estado. Uma escola de ensino médio, eu vou na União, no Estado ou no município? Ensino médio. Estado.
Isso são sistemas. Sistemas, quando eles falam ali na lei, essa lei, ele vai falar muito de sistemas. De acordo com o seu sistema. O que é o sistema? São as instituições que oferecem aquela educação naquele nível e os órgãos reguladores e os órgãos supervisores. Isso é sistema. Tá? Porque aí ele vai falar um monte de vezes sistema e aí tem gente que não sabe o que é um sistema de ensino. O sistema de ensino, ele embarca as escolas e os órgãos normativos e administrativos. Tá? Quando ele fala em sistema, então, ele está falando, eu tenho que autorizar, reconhecer, credenciar no meu sistema. Qual é o sistema? Eles podem também o quê? Baixar normas complementares. O quê? A União determina algumas normas, eu posso ter normas no Estado, seguindo os preceitos que a União pediu, mas fazer normas complementares. Então a gente vai ver que a União ela faz as normas amplas, ou seja, eu faço o desenho de todo o esboço do que tem que ser educação no Brasil, e aí os estados e os municípios eles vão adequando. E a gente vai ver que lá na escola a gente vai adequar mais ainda com o quê? Com o PPP. Tá? Por isso que a gente vai ver lá que o PPP ele tem que ter participação da comunidade, teria que ter, na lei pelo menos pede que tenha participação da comunidade para quê? Para trazer essa educação mais perto de quê? Da tua escola, mais perto da tua comunidade. Então, se a gente pensar, se isso teria que ser feito, só a gente pensar, as gurias que são das escolas municipais, uma escola num determinado bairro ela é bem diferente de outra. E o que a gente teria que fazer através do PPP? Adequar essa escola àquela comunidade. Tá? A gente vai ver no 5. Baixar normas, que eu estava falando para vocês, né, para o seu sistema de ensino. Qual é o sistema de ensino? As instituições e os órgãos reguladores e administração. O 6º é o que vocês têm que colocar um asterisco, porque quando a gente colocar o asterisco é porque a gente, quando for revisar esses conteúdos, a gente coloca. O 6º é um dos mais importantes. Por quê? Quando a gente viu do artigo 1º ao 3º, a gente viu os princípios e as finalidades da educação. E agora a gente vai ver o quê? A gente vai ter que diferenciar numa prova o que é incumbência da União, do Estado, do município, da escola e do professor. E a LDB ela vai dizer o que qual é o papel de cada um dentro da educação. E aqui ele vai determinar uma coisa muito importante, que é uma das incumbências do Estado e uma das que mais caem para diferenciar ela do resto. Olha só, assegurar o ensino fundamental. E oferecer com prioridade o quê, guris? O ensino médio. O Estado pode ofertar o ensino fundamental? Pode ofertar o ensino fundamental. Mas qual é a prioridade do Estado? O ensino médio. Tá? A todos que demandarem. Ou seja, quando a gente fala em educação básica, na idade regular, de 4 a quantos anos? Educação básica? 4 a 17. A criança e adolescentes nessa idade, eles têm, o Estado e o Sistema Nacional de Educação, ele tem a obrigação de ofertar essas vagas ou não? Uma vaga para cada criança nessa idade. É obrigatório. A gente viu que perto de casa, qual é a obrigatoriedade de ofertar perto de casa? Só no ensino? Até onde? Fundamental e? Infantil. O médio tem a obrigação de colocar a criancinha perto da casinha dela? Não. Tá? E a gente vai buscando coisas que a gente vai ver. Oi? O 7º, isso aqui não cai, a gente vai só falar que isso é uma incumbência do Estado, depois a gente vai ver que o município também tem incumbência dele, que assumiu o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Isso aqui ele não cai. Então, é mais fácil cair o 6, que ele vai dizer qual o sistema de ensino que é responsável por assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. É o Estado. O transporte escolar aqui no município, acho que está, aqui o estadual, acho que o município assumiu, né? Tá. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Bem tranquilo. Ó, parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão. Por quê? Porque ele vai ter as incumbências tanto do estado como do município. Tá? E a sua rede de ensino. Bom. Aqui, a gente vai passar para o município. Dentro dessa organização, vocês vão vendo que elas vão diminuindo. Porque eu disse que é um sistema de colaboração na primeira aula. Quando a gente falou da União, eu falei que era um sistema colaborativo.
Então a gente vai ver que quando a gente passa da União, é um monte de responsabilidade. Quando vai para o Estado, um monte, e aí eles vão diminuindo. Vocês vão ver que depois tem a escola, tem poucos também, e os professores têm poucos. E aonde vai dar a pegada forte vai ser nas incumbências do professor, que é o que eu mais acredito que se cair alguma questão dessa parte, vai ser do professor e da escola, porque eles se complementam, mas às vezes na leitura rápida tu lê uma coisa e tu interpreta errado. Por quê? Porque a escola vai dizer o que ela tem que fazer. E a parte do professor, do docente, ele vai dizer de que forma que ele tem que fazer. Tá? Então vamos para o município. Município, artigo 11. O primeiro se assemelha aos demais, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais. Esse primeiro aqui não vai cair, por quê? Porque o Estado ele tem a mesma incumbência. Ele tem que organizar, manter seu sistema de ensino. Se colocar na lei, tu não consegue diferenciar. Então, esse aqui, ele está dizendo, ó, quem vai organizar, manter e desenvolver do município é o município. 2. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. O que é essa ação redistributiva? As gurias que já trabalharam, a Black já trabalhou na SMEC, tu que está trabalhando na SMEC, hoje não está, a Bianca me faltou hoje. O que é essa ação redistributiva, gurias? De vagas, de alimentos, de transporte. Então, o município que tem que arcar com isso aí. Eu tenho que ter mais vagas lá na Pimpolho. A gente vai colocar mais uma sala de aula lá na Pimpolho, mais um professor. Tentando adequar o quê? A que a criança esteja perto de onde mora. Lembra que eu falei? Se eu tenho mais crianças lá na Pimpolho, a Pimpolho vai receber mais verba que eu te digo, mais subsídio, mais alimentação, mais... Não, vai ser redistribuído de acordo com a demanda que a gente está vendo, tá? Isso que é ação redistributiva. Seguimos. Terceiro, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Normal. O Estado também não tinha que fazer normas complementares. Eu falei para vocês, a União ela faz o amplo, o Estado complementa e o município ainda complementa em cima do complemento do Estado, tá? E agora aqui sim, asterisco no 4 e no 5. Olha o quarto. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. O quinto, agora eu já comento isso aqui para vocês entenderem. No quinto, a gente vai oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas. E com prioridade ao ensino fundamental. O Estado, a prioridade é o ensino médio. Ele pode ofertar fundamental? Sim. O município oferece educação infantil? Sim. Mas a prioridade o que é? O ensino fundamental. Permitindo atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal. Pergunto, o município pode ter uma universidade, uma escola de ensino médio? Pode, desde que esteja cumprindo o investimento acima do que a legislação pede. Essa lei também vai mudar, essa lei de financiamento da educação, ela está mudando. Mas ele pode? Pode. São Paulo tem uma universidade, tá? Do município de São Paulo. Então, ele pode passar para outros níveis, desde que ele atenda corretamente a sua obrigatoriedade, que é. Ele oferta educação infantil, mas a obrigação dele é o quê? Ensino fundamental. O sexto repete o outro, né? Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. E se perguntarem do estadual, isso aqui não vai cair. Então, o 4, o 5 é o mais provável, né? Essa parte vocês têm que ficar das incumbências do município, é que ela oferta a educação infantil, mas a prioridade é o ensino fundamental. Quando ele fala em autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos de ensino do seu sistema, Emerson quer montar uma escola de educação infantil. A minha autorização vai ter que sair da onde? Qual é o conselho? A gente viu que tem um Conselho Nacional de Educação.
Falei na última aula, porque não assistiu, assiste de novo. Falei no Conselho Estadual de Educação do Rio Grande do Sul, que libera os cursos técnicos, que eu falei para vocês que é bem moroso, que é bem complicado, que a gente já fez isso por causa do técnico. A gente quer montar 2 técnicos até o ano que vem, faz um ano que a gente está no processo. Eu quero montar uma escola de educação infantil. Qual é o conselho que é responsável? Qual é? Meu cartão, né? Qual é o conselho que é? Tem Conselho Municipal de Educação, guris? Atua ou não? Deve atuar, né? Atua. Por onde passa a autorização? Eu quero montar uma escolinha. Quem é que é responsável? Qual é o sistema de ensino que é responsável? Uma escolinha de educação infantil? O município. É ele que renova, ele que autoriza, ele que credencia a educação infantil. E a gente vai girando nisso, tá? Cada um no seu sistema. Assumir o transporte. E por último, né, esse aqui eu vou explicar bem rápido para vocês, que é o quê? O município também, eles podem optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Eu posso, no município de Quaraí, eu chegar e dizer assim, bom, eu quero te passar toda a minha responsabilidade para o ensino fundamental, eu quero que tu assuma a educação infantil, eu quero que tu assuma tudo. E faça uma parceria com o Estado. Pode fazer isso? Pode. Por que não acontece isso? Por que o bom é que não acontece isso? Porque a educação infantil, ela emprega muita gente. E para o município é melhor ele gerir as verbas que vêm para essa educação infantil do que passar para o Estado e receber menos do que ele poderia administrando. Então isso nunca vai acontecer. Mas pode, a lei só está dizendo que pode. Tá? Mas na prática, nenhum município ia fazer isso, né? Saibam a quantidade de emprego que gera a educação infantil, então, logicamente, eu não ia passar para terceiros uma responsabilidade que eu posso embarcar e que me traz muito mais vantagem de eu gerir, de eu ter como escolher aonde que eu quero aplicar esses recursos. A gente vai ver dentro das autonomias que, dentro da norma, as escolas que a gente vai ver agora, elas também têm autonomia para fazer alguns investimentos dentro da normativa. Tá? Tem verbas para as escolas, a escola estadual pode investir em algumas coisas, de acordo com a comunidade, pode, dentro das normas. Tá? E agora a gente vai fazer, eu vou trazer para cá, a gente vai fazer marcando os dois para vocês entenderem a diferença, porque o que mais cai é quando cai uma incumbência ou da escola ou do professor. E vocês vão ver que elas são muito semelhantes, mas não tem como confundir, por quê? Porque uma complementa a outra. E eu mostrei aquele dia para vocês uma coisa e agora a gente vai ver mais de perto. Olha só. O primeiro, tá? Artigo 12. E eu vou mostrar o outro para vocês verem. O artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão incumbência de... Olha só, da escola, o 12 ele vai falar da escola. Primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. Olha só, ele elabora e executa, a escola vai elaborar e executar. Aí a gente vai para o primeiro dos docentes e a gente vai ver o que dos docentes? Artigo 13º, parágrafo 1º. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, a escola participa? Não. O que a escola vai fazer? A escola vai elaborar e executar sua proposta pedagógica. Os professores eles vão participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Tá? Então, vocês vão vendo que eles vão se completando. Eu vou falando aqui, vocês vão ver que eles vão se complementando. 2. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Incumbência da escola. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Olha só. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta... Qual que eu estou? No 3. Eu estou no 3. Assegurar o cumprimento dos dias letivos. Aonde que está? E horas-aulas Eu não estou enxergando aqui. Ah, tá aqui.
Está trocado, sim. Tá junto, tá. Olha só, vamos pela apostila de vocês. Terceiro, assegurar o cumprimento dos dias letivos e aulas estabelecidas. Agora vocês olhem o quinto do docente. Sim, mas eu estava... Claro, eu estou no do professor. E vocês me falam, porque eu estou aqui com a apostila. Ó, assegurar o terceiro da escola. Olha o terceiro da escola. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas. E o professor, qual é a incumbência? No quinto, não, olha só, no quinto, o que ele vai dizer no quinto? Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Então, no terceiro da escola, ele vai dizer que é necessário assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas. No quinto do docente, a gente vai ver o quê? Ministrar os dias letivos e horas aulas estabelecidas. Tá? Quarto, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente. E a gente vai ver no segundo do docente, o que diz no segundo do docente? Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do sistema de ensino. Vocês viram como eles vão separando? Eu vou só fazer o link agora, eu volto só para a escola para a gente finalizar. Quarto, velar, estou no artigo 12, no quarto, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, tá? Que aí a gente vai ver. Eu estou tudo certo. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica na escola. Quinto, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Olha só, é uma das incumbências da escola prover os meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. E o que o professor tem que ver com isso? O quarto, que a gente vê mais nos anos iniciais e eu acho que na educação infantil também. Depois para frente a gente não vê isso aqui, né? A gente vê na educação infantil e nos anos iniciais a gente vê muito isso aqui. Então a escola vai dizer que vai ter que prover formas. No fundamental esse ano teve. No município? No estado não tem nada. Até que tem no estado, no quinto ano, o João Pedro, eles estão em paralela e tem um monte de alunos que estão fazendo preparação para paralela. Tem, verdade. Mas no fundamental, no fundamental, no estado, eu não sei. Se alguém é professora do estado, eu não sei se faz. Então, olha aqui, qual é a incumbência do docente. Então, a gente vai ver que a escola no quinto, ela tem que prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, né? E o que o professor tem que fazer, guris? Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, a gente vai vendo assim, ó, se cair, o problema é o seguinte, cair a incumbência do docente. Diga todas são incumbências do docente, exceto. E aí eles colocam isso aqui, ó. E é assim que vai cair nesse aqui. Esse que tem as incumbências, a gente tem que saber o quê? Que eles vão colocar, por exemplo, 4 que são e um para ter tontear. Então, a gente tem que separar o que é da escola e o que é do professor. E eles são muito parecidos, só que eles se complementam. Então, se a escola tem que prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, olha, se eu colocar numa desses aqui, alguém desatento pode ler rápido e errar uma questão que é tranquila. Porque qual é a incumbência do professor? Ele tem que estabelecer as estratégias de recuperação. O que a escola, quando ela diz que a escola tem que prover meios, gente? Tem que ver material, tem que ver horário, tem que ver disponibilidade do professor para fazer serviço de recuperação. E o professor tem que fazer o quê? Estabelecer de que forma que eu não atingi aquele objetivo. De que forma eu tenho que trabalhar aquele conteúdo que aqueles alunos não conseguiram atingir. Mas é muito similar, por isso que eu digo, esses aqui, se cair uma das incumbências, eu creio que caia. Ou uma incumbência da União, do Estado e do município, ou eles vão fazer uma brincadeirinha com as incumbências do professor e da escola. É isso que eu quero dizer para vocês. Por isso que eu estou linkando. Agora a gente volta lá e a gente faz o fechamento daqui. O professor ele tem que estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. E a escola vai prover os meios. Sexto,
O sexto a gente já discutiu, né? Olha o sexto. A escola tem que articular-se com as famílias e com a comunidade, criando o processo de integração da sociedade com a escola. O que ele quer dizer com isso, professores, colegas? O que ele está dizendo? Que a gente vai ter que fazer as apresentações das crianças, a gente vai ter que chamar as mães no Dia das Mães, a gente vai ter que chamar o Dia dos Pais, fazer campanha de conscientização no Maria da Penha, da violência infantil. Porque a gente tem que trazer esses pais para dentro da escola, que quanto mais a comunidade participar da vida da escola, teoricamente, ela vai estar mais próxima de tudo que está acontecendo e é mais fácil de tu recuperar um aluno e melhorar a qualidade de ensino naquela escola. Então a gente vai ver que a escola vai ter que articular-se com as famílias e a comunidade, criando o processo de integração. E onde o professor entra nisso, Gris? Onde ele entra aqui? Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. E aqui a gente vai entrar numa coisa que as gurias já sabem, que eu já falei, que é o quê? Ah, mas eu não vou ir nessa bobagem dessa, não vou ensaiar minha turminha. E acontece, gente. E acontece. O João Pedro uma vez teve um ano que a professora se recusou a fazer uma apresentação. E é tão chato, porque as mães gostam de ir. Dia das Mães, Dia dos Pais. E eu posso, como professor, diz na LDB que não. Isso aqui, todos vocês quando entrarem no magistério e vocês pegarem uma supervisão escolar, uma direção de escola, e vocês tiverem que fazer gestão, vocês têm que saber de onde vocês podem cobrar. E a LDB é a base para vocês cobrarem tudo. Por quê? Porque a LDB ela diz que a escola tem que trazer a comunidade para dentro da escola. Tem que trazer os pais, tem que fazer o movimento, tem que fazer. Que forma que a gente faz? Com as campanhas, com os mutirões, com uma apresentação para o Dia das Mães. Mas o que vai fazer? Integra. Porque aí o pai sai de casa, a mãe sai de casa para ir lá ver quem é a professora do filho dele. Que às vezes ele nem conhece. E o que é? Eu vou lá conhecer a diretora. E aí o que a gente cria? Daqui a pouco a diretora, a professora quer falar com o pai e a mãe daquele menino e não enxerga nunca. Diz, tudo bem, eu sou... É isso aí. Então é isso que a gente vai criar. Por que a gente fala, tem que trazer a comunidade? Mas o que é na prática trazer a comunidade para dentro da escola? É os pais conhecerem o professor conhecer o pai conhecer o andamento de como funciona a escola, né? Hoje em dia que a gente vê de tudo, então assim, a gente... Digo para vocês, eu não estou dentro de uma escola regular, mas eu sou professor. E eu sei que a gente muitas das responsabilidades que a sociedade coloca em cima de nós não são nossas, são deles, e aí eles transferem para nós. É mais fácil tu dizer, aquela professora não sabe ensinar, mas quantas vezes tu foi no colégio, quantas vezes tu foi conversar com a professora? Não é tu ir toda hora lá na escola, encher o saco da direção. A gente sabe quando é só para incomodar e quando o pai está buscando uma ajuda. Vocês vão dizer, o Emerson falou, eu vou. Quando tem alguma coisa que eu acho que tem que está incomodando, não o João Pedro, a gente não pode tratar as individualidades dos filhos da gente, mas uma coisa que está incomodando mais do que uma criança só, eu acho que é um direito da gente também. Não é porque é uma escola pública que a gente não pode meter o bedelho, né? Na privada a gente mete todos os bedelhos, mete a mão, mete o pé, faz como a gente quer, mas no Estado não é que a gente vai querer administrar a escola, mas a gente tem que buscar formas também de todos estarem satisfeitos no ambiente. E tem uma responsabilidade que a gente fala, muitos já são professores, outros vão entrar agora. A importância que vocês têm, isso não é clichê, a importância que vocês têm, a responsabilidade que vocês têm na formação de cada criança. Quando a gente cria um muro com uma criança, a gente não tem ideia como adulto, como aquela criança está interpretando. E não adianta vocês me dizerem, uma criança que não tem estrutura familiar. Por isso, eu acho que estrutura é o que mais João Pedro tem. Eu e o Patrício somos professores. E eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que mesmo a gente entendendo todo o processo, tudo como é, acontece dentro da casa da gente também. Então, assim, tenho responsabilidade. A gente não cria muro com o aluno. A gente não tem que gostar mais de um aluno ou menos de um aluno porque eu não gosto do pai. O pai é uma entidade à parte, a criança é outra coisa, né?
porque eles guardam, eles magoam e eles se desestimulam. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. E é muito, a gente tem que ter muito compromisso, aquilo que eu digo para vocês. Eu estou sempre aqui, hoje a gente estava conversando antes de começar a aula. A gente tem um compromisso muito grande de aprovar. Todos que estiverem estudando, a gente quer aprovar. E eu disse para as gurias, a gente vai chegar lá sobrando tempo para revisão. E eu tenho certeza do trabalho que a gente está fazendo. E a gente se conversa entre os professores, e a gente sabe as dificuldades, e a gente vai melhorando. Então, assim, ó, tenham vocês também responsabilidade com o trabalho de vocês. Todos os dias. Volto para os professores, senão a gente fica só conversando, mas é que eu tenho que trazer algumas coisas para a gente trazer para cá, para dentro. Vamos para o 7º. Tá? Informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Para que todos possam o quê? Acompanhar, né? Gente, todos guris, dentro do discernimento de quem não é professor, a gente também não vai chegar com palavras técnicas, porque aí às vezes os pais não têm uma formação no magistério, não vão entender. Mas a gente tem que manter a comunidade, por isso que é importante, reunião com os pais, para a gente passar de uma forma sucinta e que eles possam entender como é que é a proposta pedagógica que a gente está aplicando dentro daquela escola. Tá? Para que todos possam acompanhar e saber o que está acontecendo. O 8º, agora, eu vou pedir para vocês botarem 2 asteriscos, não é 1. Esse aqui, porque ele, durante o tempo ele mudou muito. Então, assim, ó, quando eu fiz a faculdade lá em 2008, mudou muita coisa. Teve 3 mudanças nesse artigo, então a gente tem que estar de olho nele. Por quê? Porque é obrigatório notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentam quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Por que eu mandei marcar? Porque agora o que ele está falando? É o Ministério Público que eu tenho que acionar? É o Ministério Público? Não. Quem é que eu tenho que comunicar? Só o Conselho Tutelar. Antigamente tinha Ministério Público, tinha um monte de coisa que a gente tinha que fazer, e hoje em dia o que a gente faz? Comunica apenas Conselho Tutelar, tá? Não tem mais Ministério Público, não tem mais nada. A gente vai ver que essa frequência depois ela vai mudar, né? As gurias ficam torcendo o olho porque elas sabem que quem está com os pequenininhos sabe que é diferente um pouquinho. A gente vai ver lá na frente. Então, guardem esses 30% aqui. Tá? 9º, promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying, no âmbito das escolas. A escola ela tem essa grande incumbência de combater o bullying dentro da escola, mas os professores, ele não fala que é uma incumbência dos professores, mas a escola aqui, quando a gente fala na escola, quem é que vai ter que ter o tato para lidar com isso aqui? O professor dentro da sala de aula. Gurias, eu fiz uma postagem lá atrás, não vou explicar o que é. Fiz uma postagem sobre bullying, sobre umas coisas que não estavam legais. Vocês não têm ideia da quantidade de pais que me chamaram no privado e que me chamaram no WhatsApp, no Face, comentando as mesmas coisas que eu estava vendo. Assim, de tu ter isso incutido hoje dentro da escola. A gente dizia, a nossa geração mais antiga, essa geração dos 30 para frente, a gente era acostumado, né, gurias, com os pesteados que a gente chamava, sempre tinha os atrasadinhos, coisinha. Mas, guris, hoje pegou um nível muito mais alto. E hoje não é assim, tipo assim, ó, porque tu não tem o tênis da mão, a gente fica, porque no nosso tempo era isso, tu não era da turma do Reebok de cor, tu não era de... Agora é aquele núcleo, que é aquela sala de aula, se identifica e tu não te identifica, ele te tira. Tipo, o que eu quero dizer com isso? Tipo, uma criança que não gosta de futebol numa turma que tem um monte que joga futebol. É impressionante o que acontece. As salas de aulas hoje, com essa gurizada, com acesso a tudo que tem de celular, de tudo, de vídeo, de tudo que é lado, eles vão, todos, a maioria, eles disputam que é a liderança. Vocês já viram, os guris que estão dentro da sala, pequenininho, falando pequenininho, médio nem falo.
Então, todos querem disputar a liderança dentro da sala de aula. Por quê? Porque em casa eu estou liderando. Sou eu o núcleo da família. Porque toda a tua atenção, aí a gente entra naquele dilema que a gente tem quem trabalha. Ah, meu filho, eu trabalho e aí eu não dou muita atenção para meu filho, aí eu vou permeando para não entrar em disputa. Claro, tem que entrar em disputa. Né? Na prática. E o que acontece? Então, eles estão liderando dentro de casa, eles vão para a escola para liderar. E aí eles juntam os que se assemelham a eles e quem está fora daquele núcleo sofre de criança e parar em psiquiatra, em psicólogo e sei lá. Então, assim, é uma incumbência de quem trabalhar isso aí. E essa parte da legislação é bem nova, é da escola. Tá? A gente tem que promover medidas. Mas, assim, a gente sabe que criança, o entendimento dela é limitado sobre algumas coisas. Questão de bullying, por exemplo. Chegar numa escola, fazer uma reunião, todas as crianças ali de 4 a 6 anos. Ai, vamos falar do bullying, não sei o quê, não sei o quê. Mas diz o que é o bullying para aquela criança. É tu não chamar o coleguinha de pesteado, é tu não achar o coleguinha de tênis furado, é não dizer que o coleguinha tem o cabelo, a menininha que tem um cabelo diferente. É isso. Então, assim, a lição da escola não é dizer assim, vai lá levar o Emerson para falar de bullying, o Emerson chega lá e fala de bullying, assim, no sentido amplo. E eles não sabem, e cada turma, guris, ele tem um núcleo que funciona dentro daquele núcleo. Eu gosto do futebol, eu gosto do videogame. Por exemplo, tem uns que gostam de videogame. Do Free Fire, sei lá, eles se juntam naquele núcleo deles, quem não tem um celular para jogar o Free Fire, quem não sabe jogar o Free Fire, ele é excluído. Né? E vamos em frente. 10º, estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. 11º, promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Vocês viram que o mais importante daqui, que a gente deveria colocar um asterisco, vamos marcar aqui que eu vou pegar. O primeiro, elaborar e executar sua proposta pedagógica. E aí tu coloca do lado que é o primeiro do docente. Isso, vamos fazer agora. Porque aí, depois quando tu for ler, porque aí tu não vai confundir. Os únicos que dá para confundir. Esse é o primeiro do docente, tá? Depois a gente vai ver que o terceiro é o 5º do docente. Porque é nesses que eles vão pegar a diferença. Depois, o 4º é o 2º do docente. Ó. Isso, velar. O 5º é o 4º dos docentes. Claro, é o 4º complemento. Ó. O 5º da escola é o complemento com o 4º do professor. E depois tem o 6º, né? Que é o articular com as famílias, que esse é o maior dodói. Que é o 6º. Que vai ser o 6º do docente. É, o 6º com o 6º. Esses aqui vocês têm que ter assim, ó. O resto vocês vão ver que não tem. Um problema de frequência vai ser resolvido pela escola, não vai ser resolvido pelo professor, vai passar para a direção, mas quem é responsável vai ser a orientação e dentro das incumbências da escola, é a escola que vai comunicar o conselho. Esses aqui são aqueles que eu digo assim, ó, olho nesses. Por quê? Porque eles podem perguntar, dentre essas incumbências das escolas, todas são verdadeiras, exceto, e aí eles colocam uma do professor. E aí eles podem inverter uma do professor. Usar 4 daqui e pegar uma do professor e colocar lá no meio. É isso que eu estou dizendo. A gente vai ver nas questões que tem isso aqui. Tá? Isso eu preciso que vocês fiquem bem. E aí a gente termina, então. Ah, não, agora a gente vai para os professores, que eu só falei fazendo o gancho. Então, vamos lá. Artigo 13º. Os docentes vão ter como incumbência o quê? Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Zelar pela aprendizagem dos alunos,
Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. O que é estabelecer estratégia de recuperação? O professor vai dizer o que deve ser feito. Ele que tem que saber o que deve ser feito para recuperar aqueles alunos. Porque grande parte, se tem uma turma que está ficando com muita gente, a gente vê ali no quarto, quinto ano, se tem muita turma ali, no quinto principalmente, que divide um monte de conteúdo. Está todo mundo tendo problema com ciências. Pode ser a prática pedagógica. Então, a gente vai ter que ter o quê? Saber o que a gente vai fazer para que eles entendam melhor isso aí. Nosso tempo, a gente tinha muita dificuldade com matemática e português, né? Hoje, tu pega essa gurizada, o que vocês acham que eles têm mais dificuldade? História e geografia. Por quê? Porque tem que ler. O raciocínio lógico deles, matemático, lógico matemático deles, mas eles vão, eles fazem conta de cabeça. A tabuada, que tabuada? Eles vão lá no 6 vezes 6, 36, aí eles já contam mais 12 pro 8. É assim o raciocínio deles. Mas quando pega geografia e história, que tu tem que parar, tu tem que ler, tu tem que tentar, ainda aquela velha decoreba ainda, aí eles têm dificuldade, porque não é prático para eles. Então, ministrar os dias letivos e horas-aulas, a gente vai ver mais para frente quantos dias letivos a gente tem que ter, quantas horas-aulas estabelecidas, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. O que ele quer dizer com essa última parte? Que a gente vai ter que também participar das reuniões de planejamento, a gente vai ter que participar das formações que a escola ou o sistema de ensino ofertar, é uma obrigação, uma incumbência do professor. E o sexto, que a gente já falou, colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade. Bem tranquilo, esse aqui é uma parte boa, então a gente vai acelerar aqui, porque desse aqui a gente não tem muita coisa para cobrar. Do 14º a gente vai ver que não tem muita coisa para cobrar, mas é importante a gente rever eles. Então, olha só, tem um esqueminha aqui, depois eu coloco os possível fraude. Tu bloqueia esses números aleatórios, que nem diz o João Pedro, mas eles seguem interligando, né? Olha só. Aqui é bem importante. O sistema de ensino definirão as normas da gestão democrática. Então, o artigo 14, a gente vai falar da gestão democrática. Do ensino público e educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes. A gente vai ter 2 princípios, né, guris? 2 princípios que a gente vai trabalhar aqui. O primeiro, participação de quem? Dos profissionais de educação. Ele não falou em professores. Profissionais são só os professores? Não, todo mundo. O Estado, antigamente, quando eu entrei como funcionário de escola, a gente era agente educacional, agora está em cargo em extinção. Por quê? Porque a gente também participa da educação das crianças dentro da escola. A gente vai ver a escola formal, né? E a gente vai ver que a gente também participa. Então, 2 princípios: participação dos profissionais da educação e participação das comunidades escolares. É escolar, mas é que, como está no plural, vou botar escolar, senão vamos dizer que eu não... Escolares e local em conselhos escolares ou equivalentes. Por que ele faz essa distinção, né? Comunidade escolar e local é a mesma coisa? Não, pode ser uma criança que... O município tem obrigatoriedade, o município-estado ele tem obrigatoriedade até o ensino fundamental, a gente viu, de prover uma escola mais perto de onde tu mora. Agora, também existe uma opção do pai de levar para uma outra escola. Eu posso levar para uma outra escola, desde que haja oferta naquela escola, eu posso levar para uma outra escola. Então, ele vai dizer a comunidade escolar e local. Por quê? Porque a comunidade escolar são o quê? São os pais que participam daquele que tem os filhos na escola. E a gente vai o local por quê? Porque a gente pega toda a comunidade. Tem os irmãos, tem outras coisas que a gente também pode envolver no que é, nos conselhos escolares ou equivalentes. Tá? Os sistemas de ensino, então, tá? A gente vai ver aqui, nessa gestão democrática, a importância, né, da participação da comunidade. Para quê? Para que o PPP, né, seja formatado com a cara da comunidade,
aquilo que eu estava falando. Então, por isso que é importante a gente ter a participação da comunidade, porque ele fala em participar dos conselhos escolares para isso. 15º, artigo 15º, a gente vai falar dos sistemas de ensino. Os sistemas de ensino assegurarão as unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autonomia. Pedagógica e administrativa. Olha só. Progressiva. Dentro de quê? Dentro das normas. Aquilo que a gente tinha falado agora há pouco, né? Dentro das normas. Não é tipo, mas eu quero, sei lá, colocar uma máquina de sorvete dentro ali. Está dentro das normas de alimentação do PNAE? Não, né? Então a gente também não pode fugir muito disso. Então a gente vai ver no artigo 15 isso aí. O 16, 17 e 18 a gente vai falar algumas coisas sobre os sistemas, eles vão delimitar os sistemas e a gente vai conseguir terminar, que eu queria terminar até o 20 e eu vou deixar os exercícios para vocês. Bem cronometrado, hein? Vou gravar de novo aquela aula, tá? A da LDB, do artigo 1º ao 3º, para quem não veio. Hoje faltou um monte de gente, tem medo da chuva. O LDB é tão bom, né? A gente fala, a legislação, cara, mas a LDB é tão dia a dia do professor que não... Tanto é que nem eu não dou nem pro... Eu não dou pro Fábio, eu não dou pra menina que vai trabalhar com vocês, com a Lu, eu não dou pro Gabriel, não dou pra ninguém a legislação, porque isso aqui a gente tem que dominar. Isso aqui é formação da gente. Isso aqui, como professor, a gente tem que conhecer a LDB. E ela é tão boa, quando tu começa a ler, tu começa a dizer, mas por isso que lá na escola fazem isso. Que às vezes a gente diz, mas não sei por que fazem tal coisa. Porque está na LDB, a gente tem que fazer o que está na LDB. E aqui, 16, 17, 18, a gente vai falar de quê? Dos sistemas. O que são os sistemas? Agora a gente já sabe. São as instituições de ensino, os órgãos normativos e os órgãos administrativos. É tudo, é direção de escola, é conselho de educação, as escolas. Artigo 16º. O Sistema Federal de Ensino compreende. Olha só. Aqui a gente vai fazer, eu deixei esses textos para a gente fazer umas marcações aqui. Deixa eu ver onde que tá. Só para a gente não se perder. 16. Matou a minha aula, não? Matemática agora. Comigo. Formei ontem e já estou bombando. Eu só troquei, tu fugiu da matemática, agora tu te ferrou. Eu tive que trocar. Não, mas desculpa, Ana, sabe por que eu troquei? Sabe por que eu troquei? Eu troquei porque ali eu vou ter só meia hora. E eu queria pegar vocês aqui com mais disposição. 16, então. O Sistema Federal de Ensino compreende as instituições, vou marcar, as instituições de ensino mantidas pela União. Tá? Mantidas pela União. Quais são as instituições? Só para saber, não vai cair na prova dizendo, quais são. Quais são as instituições mantidas pela União que a gente tem aqui? O IFE é mantido pelo Estado, pelo município, pela União, por onde? O IFE. O IFE. De Alegrete? Quem é que mantém o IFE? Pelo amor de Deus. Não, vocês estão cansados? Não. O Estado, o IFE. O IFE é do Estado. O IFE é federal ou é estadual? O Instituto Federal. Pelo amor de Deus. As universidades federais são mantidas pela União. Então, o Sistema Federal ele vai pegar as instituições de ensino mantidas pela União, as instituições, olha só, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada, a Unip, faz parte de que sistema? Quem que tem que coordenar, baixar normas, liberar cursos? Quem é que libera? A União, através de quê? Do MEC. Lembra que eu falei para vocês? Conselho não libera curso. Quem libera curso, o que é? O MEC. Então, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada são responsabilidade de quê? Do Sistema Federal. E os órgãos federais de educação. Tá? O que são os órgãos?
os órgãos que fazem as avaliações. O INEP é um deles. Então, Federal de Ensino. Sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem. Vocês vão ver que aqui, parágrafo único, no Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram o seu sistema de ensino. Porque ele vai fazer o quê? O Distrito Federal, aquilo que eu falei para vocês, ele faz o misto, ele faz a incumbência do estado e do município. Lembram? Sempre. Tá? Estado. As instituições de ensino mantidas respectivamente pelo poder público, estadual e pelo Distrito Federal. O que a gente tem no Estado? As escolas estaduais de ensino médio e ensino fundamental. Agora são institutos, né? Estou atrasado. Faz de conta que as escolas estaduais. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Olha só. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. Médio e fundamental. O Emerson vai montar uma escola de educação de ensino fundamental. Conselho estadual, conselho municipal. Município ou estado? Ensino fundamental e médio, estado. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Tá? O que são os órgãos? O Conselho Estadual de Educação é um dos órgãos. Sistema Municipal de Ensino. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Olha só. Ela faz parte do sistema municipal. Fundamental, médio e educação infantil, desde que mantidas pelo poder público municipal. Se não é o poder público estadual. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. As escolinhas particulares no município fazem parte de que sistema? Sistema Municipal de Ensino. E os órgãos municipais de educação. Tá? Então, só lembrando, tá, gente? O Distrito Federal, ele tem status de estado e incumbência de município, ou seja, ele faz os dois. 18º, e depois a gente vai ver o último, que é o 19º, porque o 20º foi revogado. E a gente vai ver se o 19º, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Eu vou dar material para quem não fez, porque a próxima aula vai ser só de exercício do 1º ao 20, e eu vou trazer essa lista e mais os que a gente vai fazer. Daquela que a gente fez lá no aplicativo, lá no Forms. Alguém ficou com dúvida de alguma coisa daquelas? A gente vai tirar na próxima aula, tá? Lembra aqueles dos formulários? Todo mundo fez do formulário ou não? Eu vi que teve gente que não fez. Eu vou postar ali de novo para vocês. E quem não fez, faz para mim. Só para eu saber onde que tem dúvida. Porque aí pelos... Vamos fazer? Eu não vou passar a nota de ninguém. Eu vou botar aqui, ó. Michele 3. Raquel 4. Não é a ideia. A ideia é que eu saber o que vocês precisam. Mas é bom, né? Eu vou fazer... Eu tenho? Tá. Calma, deixa eu só terminar isso aqui. Já te explico já aqui. Olha só. As instituições de ensino dos diferentes níveis... Aquilo é bom, sabe por quê? Porque tu pode refazer de novo, né? Agora eu liberei. Eu não tinha liberado, estava só fazendo uma e não deixava, tinha que responder todas. Agora dá para fazer aquilo que eu falei para vocês. Faz 10, vê o que errou, lê de novo, volta, faz 20... Lê de novo, lembra que eu falei? Agora dá. Eu tirei aquela obrigatoriedade de responder todas. Agora está liberado tudo. Agora eu liberei geral lá. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se em 3. Tá? Em 3 categorias. Isso aqui é importante, sabe por quê? Porque até um tempo atrás também, na época que o Emerson estudava, a gente só tinha 2 tipos de classificação. As públicas e as privadas. E agora a gente vai ter as comunitárias, tá?
Agora a gente vai ver. Públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. Ou seja, município, Estado e União. Tá? E União. Município, Estado e União. Eu tinha as privadas. As privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoa física ou jurídica de direito privado. As escolinhas, tá? Escolinhas privadas. As escolas do ensino médio, escola do ensino fundamental, todas elas do sistema privado, elas vão ser classificadas como privadas. E depois a gente vai ter as comunitárias. Agora eu já explico as comunitárias para vocês. Olha aqui. Podem qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional e a ideologia específica. Quais que podem? As duas. A privada e a comunitária. O que são as confessionais? PUC, UBRA, Metodista, todas essas que têm uma orientação confessional, uma orientação religiosa, ela é confessional, ela pode ser confessional, tanto privada como comunitária. E elas podem ser também certificadas como filantrópicas na forma da lei. O que é filantropia? Eu já falei para vocês. O que é filantrópica? Que pode utilizar a verba, mas por que ela pode utilizar a verba? Porque ela presta política pública também e ela não tem fim lucrativo. Tá? Ela não tem fim lucrativo. A filantrópica pode receber verba do Estado, município, federal, o que for. Tá? Por isso que há repasse. A gente tem aqui o exemplo da Paidas, que as gurias trabalham, o Jonas, ele recebe, vocês vão ver que, às vezes não sei se chega, né? Mas na teoria, nas fotos, chega alguma verba. Não, alguma coisa deve chegar. Tá? Mas foto eu vejo que chega, então deve chegar algum dinheiro. O que são as comunitárias? Bom, essas comunitárias agora é mais recente. O que são essas comunitárias? Eu posso me juntar fazer uma associação, tipo, vamos fazer a associação do Gera Bicho. E aí eu junto um grupo de pessoas, tá? Ou um grupo de pessoas, ou eu crio uma empresa para esse fim. E qual é a diferença delas aqui? Por que elas se encaixam, elas estão separadas? Porque a comunitária ela tem uma questão social muito forte. Que ela tem que oferecer o quê? Ela oferece bolsas de estudo ali. Não é que a comunitária ela não pode cobrar, ela pode cobrar, ela não é do município, ela não é pública. Ela pode haver cobrança, sim, mas ela se destina ao quê? A manter uma escola comunitária, com uma qualidade diferente e uma gestão da sociedade, ou de um grupo de pessoas ou de uma empresa criada para o fim. Tá? É isso aqui. Na lei, uma questão de concurso, que vocês vão ver, nas que eu passei para vocês, a gente vai ver que ele cai nessas classificações. Lembrando que só essas duas podem ser confessionais. A gente vai ver que na LDB, o ensino religioso, a gente vai falar sobre o ensino religioso. Ele é obrigatório? Sim, mas ele é facultativo. O que ele quer dizer com isso? O Estado tem que oferecer. Tu faz se tu quer. Por quê? Esse é um grande dilema na educação. Mas ela tem aula depois. Quase. Entra, senta. Eu inverti, sabe por quê? Fui eu que errei. Não. Tá, mas eu vou explicar por quê. Eu me dei conta agora, antes de entrar, sabe por quê? Porque assim, as gurias têm aulas às 8h30. Então eu digo assim, se eu fizer às 8h e às 8h30 elas vão perder. Então eu digo, vou inverter com o Rerro, porque aí o pessoal assiste às 7h e depois assiste às 8h30. Só que tu avisou no outro grupo. Avisei no outro, Eu deveria ter aqui no 7. Tá, mas não dá bola, depois tu vai assistir essa aqui. Mas senta um pouquinho ainda, tem tempo, já vai, o Rerro não veio da lá. Deixa eu só explicar isso aqui. Tá, não briguem comigo. Eu fiz por melhor para vocês, tá? Olha só. A gente tem muito para brigar, até a Júlia a gente tem muito. Gurias, mas olha só, vocês entendem o que eu estou dizendo? A gente vai falar nas confessionais que elas têm disciplinas que são obrigatórias. Tu for fazer uma licenciatura, um bacharelado na PUC, tu tem disciplinas obrigatórias da religião católica.
A UBRA eu não sei se cobra, eu sei que a PUC ela tem obrigatórias. Por quê? Porque ela é confessional, tu vai se tu quer. Tu vai ter que fazer? Sim. Não são muitas, mas uma ou duas vezes os padres colocam lá. Pode? Pode, ela é confessional. Então, o grande problema é quando eu falo para vocês assim, ó, o ensino religioso, estou adiantando uma coisa só para comentar isso aqui. O ensino religioso diz na LDB que ele é obrigatório. E que ele, depois de um tempo, ele passou a ser facultativo. Hoje ele é obrigatório e facultativo. O que eu quero dizer com isso? Tem que ser ofertado. Mas ele é facultativo para quem quiser. Por quê? Colocam a Ana lá para dar ensino religioso. Ela vai buscar aspectos da religião dela. Diz na Constituição que o Brasil ele segue uma religião, é um Estado laico, ou seja, com liberdade de credo. E aí, como que eu faço ensino religioso assim, então? A Ana, quando for professora, ela vai seguir a confissão dela. Aí, se eu tiver algum professor que seja da Umbanda, ele vai buscar os aspectos importantes da religião dele para passar para os alunos. Por isso que é facultativo. O pai pode ir lá e dizer, olha, meu filho não vai fazer aula de ensino religioso. Eu posso dizer que o meu filho não vai fazer? Sim, ele é facultativo. E existe esse dilema. Mas por que eles tornaram obrigatório? A gente torna obrigatório e depois a gente torna facultativo. Porque a gente tem que trabalhar o ser humano também na parte espiritual, de acreditar em algo que te faz bem. A gente vai ver depois também na LDB que mudou muita coisa, tipo, antigamente era obrigatório o ensino da filosofia e sociologia. Lá em 2008, quando eu estava na faculdade, 2008, o MEC baixou uma norma que ensino obrigatório em todos os 3 anos do ensino médio, filosofia e sociologia. Para quê? Para fazer o adolescente pensar, para a gente discutir a sociedade, para a gente ter uma visão diferente. E aí o que aconteceu? Agora a gente tirou, era nos 3 anos, a gente tirou e colocou o quê? Ciências humanas. É obrigatório ter ciências humanas nos 3 anos do ensino médio. E aí o que são as ciências humanas? Vai pegar geografia, história, sociologia e filosofia. A gente vai ter, acho que só no 2º ano tem um período e no 3º tem 2 de sociologia. E a sociologia ela tinha que fazer parte dos 3 anos do ensino médio. E essas mudanças que vão acontecendo que a gente não vai entendendo, né? Agora a gente vai ter outro processo de mudança dentro do que a gente está vendo como formação de professores e vai ver. Importante, eu vou nomear... tem a xerife hoje. Antes do Rego entrar, ela vai entregar umas apostilas para vocês, que é o material que está faltando. Mais apostila. É a legislação Maria da Penha, improbidade administrativa